Estamos de volta com o Semana Esportes aqui pela TV Semana e hoje um destaque especial para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todas as partidas com os gols e as análises dos jogos realizados no sábado e no domingo pelo Brasileirão. Seguindo aqui o nosso cronograma, vamos destacar agora a vitória do Grêmio sobre o Criciúma. A moda Felipão, o Grêmio mordeu ali e bateu o Tigre na estreia do técnico Luiz Felipe Scolari, na Arena do Grêmio. Grêmio 2, Criciúma 0, os gols de Lucas Coelho e Luan. O treinador modificou o time, que perdeu o Grenal, e por isso houve cobrança para que acontecessem mudanças, e o Tricolor Gaúcho venceu em jogo pegado contra o Tigre, que completa 5 partidas sem vencer. Na estreia de Felipão, na nova casa, em sua terceira passagem como técnico do Grêmio, ressurgiu diante de um esforçado Criciúma, um Tricolor mais brigador, de pegada e brios, como sempre pregou Luiz Felipe Scolari. Sempre pregou, mas nem sempre funcionou, porque teve exemplo da Copa aí, da Copa do Mundo, que briga e pegada não são suficientes para ganhar campeonatos, se são suficientes para ganhar partida. Bom, Grêmio 2, Criciúma 0, a gente está vendo os gols. E aí, vocês comentam alguma coisa sobre esse jogo? A linha Filipão, estilo Filipão, voltando à tona no Grêmio, foi muito, vamos dizer assim, de muito sucesso, na década de 90, mas hoje não está na década de 90 mais, Tem 20 anos aí que o Grêmio trilhou sucesso com o Filipão e agora ele tenta implantar mais ou menos a mesma filosofia. Chutou cachorro morto, ganhou de ninguém, não. Jogando em casa, na Arena do Grêmio, pegando essa fraca equipe do Criciúma, ganhou de ninguém, não. É muito cedo para se falar que já é fruto do trabalho dele, Como você disse, pegou um Criciúma já 5 partidas sem vencer, time que até dentro de casa, quando tem uma mãozinha lá boa para ajudar, perde. Então, é muito cedo falar que é dele, Filipão, E vamos que vamos, Jorginho? Ultimamente, dedo de Filipão, braço de Filipão, tá resolvendo muito também. Pensamento de Filipão. Nada. Nada do Filipão está resolvendo, Não, chega de Filipão na nossa vida. Cansamos de Filipão. Trabalho de Filipão. Adeus, Filipão. Ainda bem que o Sul é longe aqui do Sudeste, em tese. Bom, é o seguinte, ainda no domingo, no Couto Pereira, o Flamengo conseguiu vencer, rapaz. Uma vitória surpreendente até certo ponto do Flamengo. O Flá marcou o seu primeiro gol fora de casa na competição e manteve o Coxa aí, na lanterna do Campeonato Brasileiro. Curitiba 0, Flamengo 1. O gol do Flamengo foi do Everton na primeira etapa, E o rubro-negro, com isso, espantou de vez o fantasma de Curitiba, já que venceu no Couto Pereira pelo 2º ano seguido e salta aí para o 14º lugar. O rubro-negro se recuperou no Campeonato Brasileiro e deixou a zona de rebaixamento depois de 3 meses e 7 rodadas seguidas. Na tarde deste domingo, o time de Vanderlei Luxemburgo venceu pelo 2º ano seguido no Couto Pereira e bateu o Curitiba por 1-0. E até 2013, Jorginho e André, eram 15 anos sem ganhar no estádio. E agora o Flamengo conseguiu 2 vitórias seguidas, repito, ano passado e agora em 2014, vencendo novamente no Couto Pereira e saindo aí da 19ª posição para a 14ª, Saindo da zona de rebaixamento, dando aquela respirada, pelo menos momentaneamente, André. Olha, será que o projeto está funcionando já? O projeto está funcionando. Olha, Léo, eu não vi o jogo, então é até difícil de comentar, Mas eu vi o lance, os principais lances. Como o Flamengo tem condição até de frear, não sei se o Jorginho viu o jogo, tem condição de frear, como também teve, deu espaço para o Curitiba também chegar lá no ataque por várias vezes. E quem foi mais esperto, no caso do Flamengo, depois daquele tomo que desceu do lateral do Curitiba, o jogador do Flamengo aproveitou o lance e concluiu em gol. Beleza. E torce aí, vou torcer que o Flamengo sai dessa crise, que o Curitiba sai dessa crise. Já não está mais em entendeu? Crise, O time já ganha 3 aí, já está respirado. As coisas do futebol são muito rápidas, Perde 2, 3, é o fim do mundo. Mas o Campeonato Brasileiro... Ganha 2, 3, já acha que está com tudo. Favorece esse tipo de coisa. Aí, quer dizer, sai do jogo tenso, que foi o jogo com o Curitiba, e já pega quarta-feira o jogo com o Atlético do Maracanã. Quer dizer, é outro jogo tenso. Então, difícil, jogo Campeonato Brasileiro dá esse tipo de emoção pro torcedor. Jorginho. Vou discordar um pouco, Léo Baião. O Flamengo não saiu de nada, não. Tá a 1 ponto ali. Basta empatar um jogo aí e já cai lá novamente. O equilíbrio é muito grande, Não tá bem assim, não. A gente sabe das dificuldades que o Flamengo está encontrando no Brasileiro, na verdade, a informação é que ele saiu sim da zona de rebaixamento. Saiu. Agora, se ele vai se manter, a gente não sabe. Ele saiu numericamente, mas o campeonato não terminou. Então, o que a gente quer é um Flamengo robusto, é um Flamengo que se posicione no seu devido lugar,
não naquela região ali de desconforto ali, que é a zona de rebaixamento, né? Então, o Flamengo está jogando hoje para pontuar, não tem time, né, para fazer exibição, não tem time para ambicionar nada no campeonato, a não ser sair da zona de rebaixamento. Jogando como time pequeno. E justamente ontem jogando em contra-ataque, jogando recuado, marcando. O time tem que entender a sua limitação para se proceder dessa forma mesmo. É o projeto. E jogou contra o último também, né? Jogou contra o último. Então, não ganhou de ninguém também. É o mas penúltimo tá bom, contra né? o último. Né? Tá bom. É um pontuou, clássico. Né? Pontuou, é o que interessa. Agora, se o Flamengo conseguir aí, nessa fase, aí, pelo menos ganhar pelo menos mais uma partida ou duas aí já vai pro segundo turno, né? De uma forma mais Aquele lateral né? do Curitiba deve até dormir de noite e falou assim, nossa, Baraca. O que eu fui fazer? Valeu, Baraca. Ganhou num erro também do adversário, né? Mas Uma o falha do Alexandre perdeu um gol na adversário. pequena área também, o placar poderia ter sido até maior. É. Bom, é o seguinte, falando ainda de times do Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense fizeram um clássico carioca ontem, mas não no Rio, né? É em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e o Botafogo venceu o Fluminense, para muitos de forma até surpreendente, e deixou a zona de rebaixamento também. E o Fred, Fred, no momento que não é dos mais iluminados, errou um pênalti, né? A fase, como diria o outro, que fase, né? Fase ruim do Fred, que botou o pênalti nas alturas, e com isso o Botafogo acabou vencendo o Fluminense por 2-0, com os gols de Daniel e Sebajos. Né? Com gols de Daniel e Sebajos, o Botafogo então ganhou o clássico contra o Tricolor em Brasília, e o atacante Fred do Fluminense então perdeu a penalidade. Com 16 pontos, o Bota subiu para o 12º lugar e saiu do Z4. E sonha agora com uma nova realidade, né? A situação do Botafogo parecida com a do Flamengo, né? Tem que estar toda a rodada aí lutando para sair da zona de rebaixamento e se manter fora dela. É o que eu já vinha falando aqui em outros programas, né? Casa que não tem pão, todo mundo chora, ninguém tem razão. Parece que agora tem pelo menos umas bolachas, né? né? Bastou, né? Fazer um valezinho lá no Botafogo, chegar uma tichazinha, e já foi outro time ontem em campo, né? Ô Calil aí, ó. É só fazer um vale, meu filho. Paga lá que o Galo melhora. Libera a tixa aí. Libera a casa não tem pão, agora já tem uma bolachinha. Libera o Tonho que eu te dou 10 pontos aí. Ô Jorginho, a gente fica feliz, né, Léo? A gente fica feliz quando o Botafogo ganha, independente de ser Fluminense ou qualquer outro time, pelas pessoas que a gente tem, que assistem a gente, né? Que é o Cosmo da Rio Doce, o Mariano, nosso amigo né? Mariano, Gabriel. O Mariano já estava todo assanhado. Não, então eles merecem essa alegria. Né? E a história rica do Botafogo no futebol brasileiro, né? Diz que o Botafogo não pode ficar frequentando zona de rebaixamento. Time né? com essas tradições não pode ficar o tempo todo, todos os anos quase, de forma nenhuma. Na zona de rebaixamento ou ali nas proximidades, né? Bom, é o seguinte, nós tivemos também, ainda no domingo, 6h30 da tarde, um jogo morno, hein, entre Sport e Atlético Paranaense, que ficou no empate, né, na Ilha do Retiro. Sport 1, Atlético Paranaense 1, a gente vai ver os gols, né? O gol do Sport foi marcado pelo Regis e o gol do Atlético Paranaense foi marcado pelo Kleberson, né? As equipes erraram muito e o jogo terminou no empate, né? Quando a bola rolou, as equipes mostraram altos e baixos no segundo tempo, por exemplo, e pouco criaram, né? E há de se ressaltar o péssimo estado do gramado também, que colaborou para o baixo nível do espetáculo. André. Olha, é como você disse, é baixo nível mesmo, um jogo sem emoção, um jogo sem criatividade, um jogo sem agressividade. Então a gente tem que torcer que essas equipes consideradas mediano e baixas do Campeonato Brasileiro mude essa maneira de jogar, pelo menos um jogo mais alegre, um jogo mais com vontade, porque nem sempre a vontade favorece esse time no resultado. Então é difícil de ver um jogo como aconteceu aí entre Sport e Atlético Paranaense. Muito difícil. Para quem gosta do bom futebol. Jorginho. Aí eu calo. Muito bem, depois do intervalo vamos destacar a belíssima vitória do Cruzeiro sobre o Santos. Cruzeiro 3, Santos 0 no Mineirão. E a Raposa, que havia perdido momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro para o Internacional, que venceu o Goiás no sábado por 1-0 e ultrapassou o Cruzeiro, né? Mas que rapidamente reassumiu a liderança e com uma atuação muito convincente, né? Muito segura, o Cruzeiro venceu o Internacional por 3-0. Nós vamos destacar, né? O Cruzeiro venceu o Santos por 3-0 e nós vamos destacar isso no próximo bloco. O André está até pegando o peixe. Presta até atenção, pegando o peixe. Não acredito muito em história de pescador. Não, pescador é mentiroso. Não, vou provar aqui no tem as exceções. Vou provar no próximo bloco. Tem as exceções. E nós teremos também no quarto bloco, aí sim, os destaques do Atlético Mineiro, empate do Galo por 2-2 contra o Figueirense. Tá engasgado, hein? Posso chamar o intervalo? Pode, deve. Então tá bom.
Vai passando o peixe no óleo aí, para depois a gente ver se vai ficar legal. Rápido intervalo na sequência, então, do noticiário Azul Celeste, aqui no Semana Esporte. Até já. Vamos que vamos.